Olá, pessoas queridas, sejam bem-vindas. Vou fazer uma série de vídeos, esse vai ser o primeiro, falando um pouco da história da matemática no Brasil, a história das principais instituições de matemática e como que se consolidou a matemática no Brasil, que hoje é muito respeitada no mundo inteiro. O Brasil tem uma posição de destaque em termos de pesquisa em matemática e de ensino de matemática em termos mundiais. Vou contar um pouco a história disso. Hoje, esse primeiro vídeo, chamei de Os Precursores, para contar um pouquinho como é que foi que começou o estudo mais profundo de matemática no Brasil. E é uma coisa curiosa para nós observarmos. Vamos lembrar que no período colonial, o Brasil não tinha cursos superiores, escolas superiores, isso era proibido. Ao contrário da América Espanhola, onde muitas universidades foram fundadas já no século XVI, Argentina, América Central, Peru, há universidades muito antigas que foram criadas na América Espanhola. Na América Portuguesa, o procedimento foi outro e não havia estudos superiores. Isso tem uma consequência que nós podemos observar facilmente no Brasil. No Brasil, nós não tivemos tradições em certas áreas do conhecimento. Por exemplo, na Grécia, há 2.500 anos, existiam pessoas na Grécia que eram historiadores de profissão. E eles já estavam contando a história da Grécia enquanto a história acontecia. Eles eram pessoas que... Bom, tinha matemáticos, Euclides, Arquimedes. No Brasil, não. No Brasil não tem isso. Nós não tivemos geógrafos, sociólogos, arquitetos durante todo o período colonial. Isso só mudou com a vinda do Dom João. Então, o Brasil não tem essa tradição. As pessoas que se destacaram em certas áreas fizeram esse destaque de forma muito individual. Eles não tiveram um ambiente de cultura, de estudo, de formação para criar aquilo. Então nós tivemos um escultor, o Aleijadinho, brilhante, mas ele não frequentou uma faculdade, uma escola, um local onde havia todo um conhecimento, todo um ensino. Isso. Nós temos muitos destaques que são quase que pontuais. Uma área em que nós tivemos muitos registros foi na literatura, tanto escritores brasileiros quanto portugueses. Literatura meio narrou a história do Brasil. Nós não tivemos historiadores, geógrafos, mas nós sabemos como era a sociedade brasileira lendo romances, onde a sociedade está retratada. E muitos europeus que faziam viagens, onde eles registravam aquelas ilustrações, onde eles registravam animais, plantas e hábitos sociais, coleções muito grandes de imagens que foram desenhadas, pintadas por europeus viajando pelo Brasil. Então, toda essa tradição nós não tivemos. As coisas começam a mudar em 1808, quando Dom João VI vem para o Brasil. Eles saem de Portugal, finzinho de 1807. Quando as tropas do Napoleão invadem Portugal, chegam em Lisboa, e a família real se muda e a sede do reino de Portugal passa a ser o Brasil. Nós deixamos de ser uma mera colônia e passamos a ser a sede do reino. Assim que Dom João chega no Brasil, ele começa a criar instituições que eram fundamentais para o funcionamento da sede do reino. Então ele cria a Casa da Moeda, ele cria a imprensa régia, ele cria uma série de órgãos que eram fundamentais para o funcionamento do reino. E em 1810, ele cria a Academia Real Militar, que é uma academia para a formação de um profissional que é meio híbrido entre engenheiro e militar. Eu estou com um livro aqui que é muito bom, que tem toda essa história dessa fase do Brasil, um livro que é do Clóvis Pereira da Silva, um pesquisador que fez a carreira na Universidade do Paraná, e o livro chama-se A Matemática no Brasil. O programa do curso fundado na Academia Real Militar, que começa a funcionar em 1811,
Primeiro ano, aritmética, álgebra, geometria, trigonometria e desenho. Então é matemática. Segundo ano, álgebra, geometria, geometria analítica, cálculo diferencial, geometria descritiva e desenho. Terceiro ano, mecânica, balística e desenho, indo um pouco para engenharia e para a parte militar. Quarto ano, trigonometria esférica, física, astronomia, geodésia, geografia e desenho. Quinto ano, tática, estratégia, arte de assentar acampamentos, fortificação, reconhecimento do terreno e química. Formação de um militar. Fortificação regular e irregular no sexto ano, ataque e defesa de praças, arquitetura civil, estradas, portos, canais, mineralogia. E no sétimo ano, artilharia, minas e história natural. Então olha que engraçado, né? Cria-se um curso que é um curso longo, que tem uma missão de formar militares. Isso em 1810. Aí a Academia Real Militar começa a funcionar. E em 1842, é criado dentro da Academia Real Militar uma estrutura, o título de doutor. Então, a partir de 1842, a Academia Real concedia título de doutor para quem fizesse um trabalho de pesquisa. Os professores da Academia Real ganharam o título de doutor por decreto, não precisaram defender tese. Tradição que se mantém no Brasil, né? Até hoje tem algumas profissões, os profissionais usam o título de doutor mesmo sem ter feito uma pós-graduação, um doutorado. Então os professores ganharam o título de doutor, mas as pessoas podiam defender teses e ganhar o título de doutor, a partir de 1842. Disse que não tínhamos uma tradição. Não tinha tradição de estudo de matemática, de pesquisa em matemática. Tem dois nomes que eu vou contar rapidamente. O primeiro é o Joaquim Gomes de Souza, que é um caso ímpar, muito estudado e muito impressionante. O Souza, conhecido por Souzinha, morreu muito jovem, nasceu em 1829, morreu em 64, com 35 anos. Morreu de tuberculose na Inglaterra. Ele, muito jovem, com 17 anos, ou 18, ele pediu na Academia Real que fosse submetido a todos os exames de todas as disciplinas para ganhar o título de engenheiro, concluir o curso na Academia Real. Foi uma surpresa, ninguém imaginava. Um jovem, sem fazer as disciplinas, se submete a todos os exames, é aprovado com louvor e ganha aí o título de formado na Academia Real Militar. E, logo depois, em 1848, e aí ele está com 19 anos, ele defende uma tese e ganha o título de doutor. E a tese dele é importante, é original. O Souzinha é um ponto fora do gráfico. Ele era do Maranhão, ele é de uma família abastada, ele tinha contato com o que estava ocorrendo na ciência na Europa. A tese dele, eu vou falar um segundo sobre ela, ele estava em contato com o que estavam fazendo os grandes pesquisadores na Europa, Laplace, Lagrange, contato com essas pessoas ele tinha. E a tese dele é a dissertação sobre o modo de indagar novos astros sem auxílio das observações diretas. Esse momento aqui, metade do século XIX, estavam descobrindo novos planetas. E como que se fazia isso? As equações dos movimentos dos planetas, esse tema, né, seria hoje chamado de equações diferenciais, ou sistemas dinâmicos. As equações dos movimentos dos planetas estavam bastante estudadas, as observações astronômicas estavam ficando cada vez mais precisas, por conta do avanço nos equipamentos. E aí eles, analisando as trajetórias dos astros, dos planetas já conhecidos, eles percebiam que havia alguma coisa errada, que a órbita não devia ser aquela que eles estavam observando. E a explicação era a existência de outros planetas até então desconhecidos. Aí, analisando as equações, eles observavam onde deveria estar o novo planeta, que massa ele deveria ter,
direcionavam os telescópios para lá e encontraram novos planetas assim. Foi um momento muito rico na astronomia. E a tese do Souzinha é exatamente isso. Ele fala do modo de indagar novos astros e ele foca nas equações, na teoria, sem auxílio das observações diretas, mostrando que a análise refinada das equações diferenciais permitia concluir a existência de planetas, mesmo que eu não observasse. E é uma tese original, embora parte dela já estivesse lá no trabalho dos europeus, mas ela tem coisas originais. E é um ponto absolutamente fora do gráfico, em termos assim, de conhecimento. Ele não aprendeu matemática numa faculdade. Isso nós não tínhamos e a Academia Real Militar é o começo disso. Aí começam a ter um monte de teses de doutorado, muito fracas. E esse meu fracas não entendam como uma crítica. É o que eu estou tentando contar para vocês. Não tinha tradição, não tinha hábito de pesquisa. Então, as pessoas queriam o título de doutor, ajudava na carreira, ajudava a tentar pleitear um cargo de professor de matemática na academia militar. Se ele já fosse professor, não precisava, mas os que não eram professor faziam teses. E nesse livro do Clóvis Pereira da Silva, eu vou ler para vocês trechinhos dos prefácios de algumas teses. Chega a ser assim, engraçado. Em 1855, Augusto Dias Carneiro, ele faz uma tese e apresenta, vira doutor, e ele escreve no prefácio da tese: muitas outras considerações se nos oferecem, mas receando o grande desenvolvimento que elas exigirão e ao mesmo tempo cônscio da nossa insuficiência, está sendo humilde, pomos aqui termo a esta parte, declarando desde já que não apresentamos ideias novas, privilégio a poucos concedido, mas sim o que pudemos coligir dos autores que consultamos. Então olha que engraçado, uma tese de doutorado em que o cara diz no prefácio que ele não está fazendo nada de novo, não está pesquisando nada inovador. O Souzinha fez inovação, na tese dele tem novidade. Mas o outro aqui, ele simplesmente conta que ele foi ler o que os outros já tinham feito e fez uma redação. Hoje, nós chamamos isso de uma monografia de conclusão de curso de graduação. Jamais chamaríamos de doutorado uma tese que não tem nada de original. Mesmo numa iniciação científica, nas grandes faculdades de hoje, as pessoas já procuram introduzir a ideia de pesquisa original. Vou ler mais uma aqui. Olha que engraçado esse. Teodoro Antônio de Oliveira, 1855 também. Ele, no prefácio da tese, ele escreve assim: tivemos que escrever uma tese ou dissertação para que nos possa ser conferido o grau de doutor em ciências matemáticas. Por entre os muitos assuntos que se nos ofereciam, a escolha, se apresentava que de primeira vista nos fixou a atenção. Tomamo-lo como teríamos feito qualquer outro, sem razão para preferência. Quer dizer, ele diz com todas as palavras: olha, eu só estou fazendo essa tese de doutorado porque eu quero ganhar um título. Escolhi um tema aqui para escrever uma coisa, não é porque esse tema é relevante, porque eu pesquisei esse tema. Eu escolhi um tema só porque eu tenho que fazer uma tese. E aí me deem o título. Estou atrás do título de doutor, não importa, não tem pesquisa, não tem originalidade. E mais uma terceira, para encerrar essa parte, que eu acho também muito engraçado. Brasílio da Silva Baraúna, essa é de 1860. Não me encarreguei de fazer a exibição de uma teoria puramente nova, pois que a deficiência dos conhecimentos e a carência de talento se antiporiam. Se colocaram na frente. Foi, portanto, subordinado inteiramente a essa convicção e, mais de tudo, cedendo ao grande desejo de obter a maior honra científica, o título de doutor, que não poupei o menor esforço em ordenar, como me foi possível, as ideias bebidas nos tratados dos homens eminentes. Ele foi estudar o que a gente tinha feito e redigiu com as palavras dele, juntando uma ou outra sugerida no decurso do trabalho.
Que legal, ele termina dizendo assim: não tenho a louca pretensão de criar teorias. Olha que divertido. Nós estamos falando de teses de doutorado de 1860. Se a gente pensa nos países que já estavam desenvolvidos cientificamente, Newton já era muito antes disso, Gauss, Cauchy, né, nos países da Europa, da Inglaterra, na Itália, todo um ambiente efervescente de pesquisa científica, né, no século XIX, enormes avanços, né, a preparação da teoria da relatividade ocorre aí no fim do século XIX, e aqui no Brasil nós estávamos nesse pé. Isso estou contando para vocês verem a ausência de uma tradição matemática. E o segundo nome, que é um ponto fora do gráfico, é o Teodoro Augusto Ramos. Ele já é um pouquinho mais recente, ele nasceu em 1895, já é finzinho do 19. Ele defende uma tese de doutorado em 1918, olha, já estamos no século XX, né? 1918, já 20 anos, quase 20 anos do século XX. Chama-se Sobre as Funções de Variáveis Reais. É uma tese moderna, original. Ele também, meio isoladamente, tinha contato com tudo que estava ocorrendo na Europa, já agora no começo do século XX. Os trabalhos de Cauchy já tinham sido feitos, as definições rigorosas de funções, de convergência de séries. Nessa tese ele usa a teoria da medida, ele já fala em convergência de funções, de séries de funções, e aí tem lá um teorema que fala exceto num conjunto de medida nula. Ele já tem inclusive a noção, que são noções de análise, mas bem mais finas, como teoria da medida. Então, esses dois eu diria que são os dois primeiros matemáticos que o Brasil teve. Segunda metade do 19, virada do 19 para o 20, e que são dois trabalhos de matemática bem consistentes. A mudança que vai ocorrer tem muito a ver com o Teodoro Ramos, mas aí é o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar da criação da USP e como que isso foi um ponto de virada na pesquisa em matemática no Brasil. Mas isso fica para o próximo vídeo. Esse aqui eu vou deixar por aqui.